Para começar a nossa pergunta, eu queria que você contasse um pouco de como foi o processo de compor essa história. Apresentar um pouquinho para o pessoal também que ainda não conhece. Traz um resuminho da história, o que ela traz, como é que foi o processo de fazer e como é que foi essa virada, como é que você conseguiu romper essa virada? Porque acho que muita artista vai estar te vendo agora, se inspirando em você, que eu acho simplesmente genial. E falando, cara, como ele conseguiu? Como eu posso conseguir fazer isso? Pô, eu já desenhava desde criança, só que eu nunca tinha vontade mesmo de contar história. Aí eu acho que eu comecei a ter vontade de contar história quando eu comecei a jogar RPG com meus amigos. Legal, irado. Porque a partir do momento que eu tive que começar a mestrar a história, criar, aí eu fui realmente me apaixonando por isso de contar, ver a reação das pessoas sobre a história que eu criei. E aí eu comecei a tentar fazer quadrinho dos RPG que eu jogava. E na minha cabeça, tipo assim, as histórias que eu criava de RPG era tipo o Absolute Masterpiece, era o One Piece que não foi contado ainda. Então, eu fazia esses quadrinhos a sério, eu levava a sério, tipo, pegava outros mangá e eu ficava vendo o que eu tinha que fazer, que eles faziam, que ia fazer sucesso Que também. legal. E aí, quando eu postava, não tinha nem, tipo, onde postar na época que eu fazia. Então eu postava em rede social, Facebook. Eu fiz até um esquema que hoje em dia já não tem como, né? Porque é o sites pirata de mangá. Eu não sei se vocês lembram do Mangá Livre, União Sim, Mangás, 100%. que eu lia muito por lá também. E eu, pô, se eu conseguisse postar lá, que é onde o público de mangá vê, eu ia conseguir pegar, tipo, esse público mais nichado, que era o que eu queria. Porque já é nichado, tipo, o quadrinho brasileiro. Então eu tinha que ir já ir num nicho, pelo menos, mais específico, que era o de mangá. Aí eu entrei em contato com aquelas scans que traduzia. Falei, mano, eu sei que minha obra não é japonesa, mas você consegue pelo menos postar lá? Aí eu conseguia postar lá. Olha aí. Irado. Só que a recepção não foi tão grande quanto eu imaginava. Isso me frustrou, porque eu levava muito a sério essas histórias. Eu falava, porra, como assim eu tô postando a Tá tudo Masterpiece? certinho. Você só... Eu tô fazendo o que todos os outros tá fazendo, que faz sucesso e não tá indo. E aí isso me frustrou muito. E aí, nessa época que eu tava pensando em desistir e parar, eu já tinha outras histórias que eu tava fazendo, principalmente Sense Life. Sense Life surgiu, tipo... Eu lembro que quando eu fui dormir, e aí vem aquela, tipo, pergunta, qual o sentido da vida? Aí eu, pô, se eu fizesse uma história sobre o sentido da vida, que é o protagonista que não tem, ele é muito apático, ele não sabe o que fazer da vida dele. E aí quando eu pensei em fazer um slice of life, porque pra mim combinava mais. Só que na hora de escrever o roteiro, eu vi que eu não sou bom com um roteiro, tipo, tão assim. O cara que faz um slice of life, ele tem que ser muito bom pra tornar o cotidiano, tipo, legal de ver. Interessante, né? É. Aí eu, vou meter poderzinho, lutinha, que é o que eu já sou bom em fazer. Aí eu comecei a escrever Sense Life, e aí, acho que foi a partir de 2020, eu já tinha o roteiro pronto, e aí veio a pandemia. E aí, como a gente ficou todo mundo preso em casa, aí eu tinha muito tempo pra poder colocar qualquer projeto que eu quisesse. Aí eu, vou parar esse daqui do RPG, porque eu tô, tipo, ficando decepcionado, e vou dar uma chance aqui pra Sense Life. Só que Sense Life eu fiz com outra pretensão, não foi pra fazer sucesso, foi pra me divertir. Olha só. Tipo, eu fiz tudo o contrário do que eu teria feito com a do RPG. Tipo, olhar que técnica de mangá daria certo. Eu só, não, vou fazer uma história aqui que eu ia me divertir se eu fosse ler. E aí eu fiz. Eu nem fiz questão de publicar nesses sites piratas, eu só publiquei no meu Facebook mesmo. Só que aí estourou muito no Facebook. E aí eu vi que, tipo, o público gostou. Aí eu, vou então fazer o capítulo 2 aqui pra ver no que dá. E aí o público gostou mais ainda. Aí eu, vou fazer então o capítulo 3. E aí só foi crescendo. E aí eu fui gostando, eu fui, tipo, me divertindo fazendo, porque acho que era o que eu queria. Eu queria contar a história e ficar vendo a reação das pessoas, as pessoas se divertindo, comentando. E aí eu deixei um pouco de lado de RPG e foquei só em Sense Life. E aí se tornou um hobby. Eu trabalhava ainda como técnico de TI. E aí, nas horas vagas que eu tinha, eu ficava desenhando, produzindo Sense Life. E aí eu postava, tanto que nessa época, era tipo, o povo perguntava, e capítulo novo? Eu, mano, quando eu terminar. Quando Tinha, der, Na hora que tiver pronto. tinha ano que saía um O capítulo. prazo é quando ficar pronto. Tinha ano que saía capítulo, já teve vez que eu fiquei quase 2 anos sem postar um capítulo. Então,
Mas era divertido. E aí acho que foi isso que cativou o público. Foi uma história que me divertiu e acabou divertindo os outros. E por ser tão meio que... Não digo fora da curva, mas foi tipo um foda-se. Tipo, vou fazer aqui do meu jeito, foda-se o jeito que o japonês tá fazendo. Que aí o público, ele, ó essa obra doidona aqui que eu tô lendo, não sei o quê. O povo foi espalhando. E é isso que tipo, acabou levando pra mais pessoas, além de, tipo, só... Porque eu não tinha tempo pra, como é que eu falo, fazer marketing. Tipo, rede social, cria um TikTok, fala sobre sua obra. Eu não tinha tempo. Era trabalho... fazer a obra como hobby e depois, tipo, o tempo que eu também sou ser humano, né? Aí, eu lembro que estourou mesmo. Eu acho que foi esse boca a boca que fez chegar no Unirap. Foi, tipo... Eu acho que provavelmente foi o Shine que conheceu a obra e ele apresentou pro Ani. E aí, eles entraram em contato comigo porque eles apaixonaram na obra e queriam fazer uma música. E aí, depois da música, só foi sucesso. Então, tipo... Eu sei que tem muito artista que se inspira em mim, só que eu acho isso até perigoso, porque eu tenho já muito amigo artista agora, principalmente da editora e tal, e aí certos artistas se comparam um pouco comigo. E aí eu acho isso perigoso, porque eu falo, mano, eu sou o caso de sorte. Eu sou, tipo, vários fatores que no momento certo deram certo e acabou levando ao que tá. Então, tipo, você tá fazendo sucesso também. É só que eu sou, tipo, um caso de sorte. Então, não se compara o sucesso que você tá tendo com o meu. Senão, aí, realmente, você vai acabar, tipo, se decepcionando até achando que você tá menor. Pode ser trilhas diferentes, né? Jornadas diferentes. E são histórias que acabam... Até o jeito que era produzido, como você comentou, de Sense Life, acaba encaixando muito com o jeito que a própria história é, né? Então, a vibe acaba se misturando, tanto da vida real em produção quanto dentro da história. Aí, tipo, hoje em dia, eu sei que eu tenho mais responsabilidade, até porque hoje em dia eu vivo só disso. Mas eu ainda tento manter como é que eu falo? Essa pretensão de me divertir. Eu tento tornar mais profissional, tanto que todo capítulo eu tô me esforçando pra deixar melhor. Mas eu ainda tento fazer aquela história que eu tô me divertindo fazendo e eu sei que o público vai se divertir. Estão te chamando de Togashi brasileiro. Olha o nosso Togashi. Tomara que a coluna não... O Dragon Quest eu aceito. A coluna não. 2 anos sem publicar, o pessoal já vai cobrando. Cara, mas é muito...